massa, no amplo universo dos animes, frequentemente aparecem obras que rompem as convenções e conquistam uma nova geração de admiradores. Dandadan, escrito e criado por Yukinobu Tatsu, é uma representação exemplar de como o gênero pode sim se transformar ao integrar de maneira inovadora e surpreendentes elementos sobrenaturais à vida cotidiana. Lançada no Japão em 2021, a série rapidamente se destacou por sua abordagem singular e arrojada, mas o que realmente torna Dandadan uma obra tão diferenciada? Vamos examinar mais a fundo suas características, personagens e o impacto que já causou até o presente momento. Cara, isso é absurdo! Mas antes, não esqueçam daquele rolê de like, inscrição com o sininho ativado e comentem aqui embaixo se vocês querem mais conteúdos de Dandadan. A trama acompanha dois protagonistas, o Kenta Kakura, um adolescente comum, e Momo, uma jovem dotada de habilidades excepcionais, a quem apelido Kenta Kakura de Okarun. Os dois se encontram em uma circunstância inesperada, sendo puxados para um mundo repleto de enigmas, seres sobrenaturais e batalhas grandiosas, que começa com uma narrativa de ação e aventura. Rapidamente, galera, se transforma em uma odisseia de autoconhecimento. A dinâmica entre Okarun e Momo é fundamental, caracterizada por uma mistura de amizade e rivalidade. Enquanto enfrentam forças que ultrapassam a compreensão humana, um dos aspectos mais distintos da série é a presença sobrenatural, com uma variedade de criaturas mágicas e entidades de outras dimensões. Fala sério, isso é bom demais! Esse anime tem tudo para bater de frente com grandes obras desses últimos tempos, tais como Jujutsu Kaisen, que no início era muito bom e teve um final horrível. Vamos tirar o final, tá? Quem não curtiu o Jujutsu Kaisen? A obra é espetacular, só que teve um fim não tão legal. Diferentemente de Demon Slayer, outra obra fenomenal, só que aqui nós estamos falando de uma obra bastante promissora, galera. A bola da vez, se é que eu posso falar isso, é Dandadan, tá? O autor de Dandadan não se limita à fórmula tradicional de monstros ou espíritos. A obra apresenta uma mitologia única que se revela tanto fascinante quanto aterrorizante. Uma das principais virtudes de Dandadan é a sua habilidade de abordar questões profundas enquanto mantém um ritmo de ação vibrante na narrativa. A interação entre o universo cotidiano e o sobrenatural não serve apenas para um pano de fundo para as aventuras, mas também reflete os conflitos internos vividos pelos personagens, tá? Por exemplo, Okarun enfrenta dilemas típicos de um jovem adulto, como a busca pela identidade, o receio do que é desconhecido e os obstáculos de aceitar suas limitações. Por outro lado, a Momo, apesar de sua aura enigmática e habilidades notáveis, carrega inseguranças que revelam sua vulnerabilidade, tornando-a mais humana. A dinâmica entre esses dois personagens representa o microcosmo do conflito mais amplo da trama. A batalha entre o real e o sobrenatural, entre o mundo palpável, galera, da experiência humana e as forças incompreensíveis que habitam, além do que conseguimos perceber, tá? A concepção de que existem camadas escondidas no mundo, tanto no plano físico quanto no espiritual, é um tema recorrente na série. A incessante busca pela verdade, não importando os custos ou as consequências, serve como um dos principais motores da trama. Agora, deixa eu falar sobre algo que marca muito a dublagem desse anime, tá? Para quem não gosta de palavrões, com certeza não é um anime para você. O anime é repleto de palavrões, eu indico somente para pessoas acima de 18 anos. Vamos falar da profundidade e complexidade de Kenta Kakura e Momo, esses dois personagens que no primeiro momento são os protagonistas da obra. Embora Dandadan comece com uma narrativa de ação sobrenatural, é a riqueza, galera, de seus personagens que o torna verdadeiramente única. Okarun, que é o mesmo Kenta Kakura, que foi apelidado pela própria Momo, vão além de meros protagonistas, tá? Eles representam diferentes facetas de condição humana. Okarun, por exemplo, é um adolescente aparentemente comum que se vê diante de uma realidade muito maior do que jamais poderia ter imaginado. Seu desenvolvimento como personagem reflete a jornada de muitos que, ao longo da vida, enfrentam os mistérios e desafios que
que a existência lhes apresenta. Momo, por outro lado, é uma personagem de grande profundidade emocional. Ela possui uma história de vida marcada por traumas e mistérios, o que faz com que ela seja, muitas vezes, um enigma para os outros, e até mesmo para si, né? Sua complexidade é mostrada de forma gradual, à medida que a trama avança. A dinâmica entre Okarun e Momo revela-se uma das relações mais genuínas e cativantes da série. Ambos são complementares, com Okarun trazendo uma certa leveza e irreverência, enquanto Momo traz a força mais introspectiva e misteriosa. Além dos dois, o anime introduz uma série de personagens secundários, cada um com suas próprias motivações e mistérios, o que contribui para expandir a narrativa e dar mais profundidade ao universo da série. E sobre as criaturas, um dos aspectos mais fascinantes de Dandadan é a maneira como o autor constrói seu universo sobrenatural. Isso é maneiro, galera. Em vez de se limitar às convenções tradicionais de mitologia japonesa ou de outras culturas, a obra inventa suas próprias criaturas e forças sobrenaturais, criando um mundo único e intrigante. A série é cheia de entidades e monstros que são ao mesmo tempo aterrorizantes e fascinantes, como espírito de vingança, deuses excêntricos e criaturas que parecem vir de outro mundo. Cada uma dessas entidades tem a sua própria história e seu próprio papel na trama, o que contribui para uma sensação de mistérios e imprevisibilidade. No entanto, a complexidade dessas entidades não se resume apenas ao seu aspecto físico ou à sua natureza sobrenatural. Muitas delas possuem motivações e filosofias próprias, questionando a moralidade e as leis que regem o mundo humano. Essa profundidade torna cada confronto um desafio não apenas físico, mas também filosófico e emocional. Sobre a arte do anime, a arte de Dandadan é uma das características que mais se destaca. O design dos personagens é único, com figuras que misturam estilo de mangá tradicional com elementos modernos e ousados. A animação do anime, galera, quando adaptada para a tela, manteve o estilo visual original, com sequências de ação intensas e dramáticas que são impressionantes tanto em termos de movimento quanto de composição visual. As cenas de luta são um dos pontos altos da série, com coreografias que combinam habilidades sobrenaturais e técnicas físicas de combate. A animação é fluida e bem coordenada, fazendo com que cada batalha seja não apenas uma disputa de força, mas também uma exibição de talento artístico. A paleta de cores é sobrenatural. A paleta de cores do anime é igualmente notável, utilizando tons vibrantes para criar uma atmosfera tensa e energética. Ao mesmo tempo, momentos mais introspectivos e emocionais são trabalhados com uma paleta mais sombria e com foco em detalhes sutis. Qual o impacto na atualidade Dandadan está causando? Desde seu lançamento, Dandadan rapidamente conquistou uma base de fãs dedicados, o que fez com que se tornasse um fenômeno dentro do universo dos animes. A obra, embora nova, já está sendo, galera, comparada a grandes sucessos do passado devido à sua originalidade e profundidade. Muitos fãs e críticos destacam a maneira como Dandadan consegue combinar humor, ação, drama e elementos sobrenaturais de uma maneira fluida e orgânica. A série sabe equilibrar momentos tanto de leveza como de tensão, criando uma experiência rica e diversificada. Além disso, a construção de um universo próprio que não depende de clichês ou elementos amplamente conhecidos fez com que o anime se destacasse com uma proposta fresca e inovadora dentro do gênero. No entanto, a obra não está imune a comparações, tá? Alguns apontam que seu estilo visual e narrativa não convencional podem afastar alguns fãs que preferem animes mais tradicionais. Apesar disso, a maioria dos fãs acredita que essa abordagem ousada é uma das qualidades que tornam Dandadan tão cativante. O anime e o mangá de Dandadan tem um grande potencial para se expandir, galera, e se tornar uma franquia influente no futuro. A base de fãs tem crescido e a série continua a se desenvolver, deixando claro que há muito mais a ser explorado nesse universo sobrenatural. O impacto de Dandadan é também uma demonstração de quão dinâmica e evolutiva a indústria de animes pode ser, com obras cada vez mais ousadas e experimentais. O anime de Dandadan
aponta para um futuro onde os limites do gênero são constantemente desafiados. Em última análise, Dandadan é um anime que vai além das expectativas, tá, galera? Ele não é apenas mais uma história de monstros e heróis, mas uma obra que questiona o que sabemos sobre o mundo e sobre nós mesmos. Com uma narrativa envolvente, personagens complexos e um universo riquíssimo em detalhes, Dandadan se destaca como uma das mais interessantes e inovadoras produções mais recentes no mundo dos animes. O futuro da série parece promissor e muitos fãs aguardam ansiosamente os próximos capítulos da história de Hikaru e Momo, ansiosos para descobrir mais sobre os mistérios que ainda aguardam os protagonistas e o público. É isso aí, galerinha massa, um anime e mangá bastante promissor. Deixa nos comentários se vocês querem mais vídeos como este e mais conteúdos de Dandadan aqui no canal. Deixa seu like para fortalecer. Mais uma vez quero agradecer a Deus pela marca de 7.000 inscritos. A Ele a honra, a glória e todo louvor. Fique com Deus. Fui!